Tema da mensagem de hoje: livrando-se das maldições. É muito importante que você entenda que a questão espiritual, irmãos, ela é muito séria. Por alguma razão, por algum motivo, as pessoas, com o passar do tempo, mesmo aquelas que creem em Deus, mesmo aquelas que fizeram a sua aliança com Deus, às vezes vão relaxando. É interessantíssimo de perceber como algumas pessoas, ao longo da sua vida com Deus, ao invés de manter-se firme e vigilante, vão perdendo o temor. E aos poucos vão abrindo espaços para que o mal entre. São todos? É evidente que não. Eu não estou dizendo que são todos assim, mas alguns fazem isso. E alguns, por falta de entendimento, de sabedoria, de compreensão, de discernimento espiritual, de revelação da palavra, cometem ações, praticam coisas que abrem também portas espirituais. Então, por essa razão, eu queria que você prestasse muita atenção hoje, amém? Quem vai anotar, anote aí Gálatas capítulo 3, verso 9, que diz: de sorte que, ou essa expressão, vou falar porque alguém me perguntou, não está falando de sorte ou azar, mas é uma expressão que diz dessa forma, dessa maneira, a partir disso, entende? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, toda pessoa que é da fé, é uma outra maneira de dizer, todo aquele que fez uma aliança com Deus, que acredita em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que fez de fato a sua aliança com Deus, essa pessoa, ela é bendita com o crente Abraão. Da mesma forma como Abraão creu em Deus, e isso foi imputado na vida dele como justiça. Toda e qualquer pessoa que crer no Deus de Abraão passa a ser também alcançada pela bênção de Deus dada a Abraão e a sua descendência. Amém? A Abraão e a sua descendência. Mas eu não sou israelita, pastor. Eu nem sou judeu. Mas pela fé nós alcançamos a promessa que Deus deu ao patriarca Abraão. Então, guarde bem isso. A bênção chega pela fé. Verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Atenção que aqui é um pouco mais denso, e é muito importante que você preste atenção. O que Paulo está ensinando aqui à igreja da Galácia? Aquele que, ao invés de estar em Cristo, está submisso e subordinado à ordenança da lei, na verdade a pessoa está debaixo de maldição. Por quê? Porque para ser bendito segundo a lei, era necessário cumprir todas as regras e não falhar em nenhuma sequer. É uma outra forma de dizer, tinha que ser perfeito. Esses dias alguém perguntou: pastor, mas se pela lei é impossível ser perfeito, por que Deus deu essa lei então a Moisés? Para que o povo entendesse que eles não tinham como justificar-se a si próprios, para que percebessem que nós somos carentes e dependentes de Deus, que sozinhos a gente não consegue permanecer firme, não consegue ser uma boa pessoa, não consegue ser uma pessoa boa no sentido de aliança, não no sentido de caráter. Não estou falando de caráter, não estou falando no sentido de ser um bom cidadão, estou falando especificamente das coisas espirituais, está claro? Separe, por favor, uma coisa da outra. Então, a lei foi dada para que chegássemos à conclusão: não consigo fazer isso, não consigo cumprir isso. Ontem na mensagem eu fiz uma pergunta muito importante. Eu perguntei aos irmãos: obedecer a Deus é fácil? Repita a pergunta hoje, pergunta ao teu irmão aí: é fácil obedecer a Deus?
A maioria disse que sim. Eu mal cheguei no meio. Ih, pastor, não. Eu perguntei aos irmãos, aos homens. E aí, irmão? A Bíblia Sagrada diz: se nós atentarmos numa mulher, prestar atenção no corpo de uma mulher e desejá-la, disse Jesus, já em seu coração cometeu adultério. Para pensar nisso. Só os homens, as mulheres estão proibidas. Só os homens, olha aí um na cara do outro aí. Olha aí, irmão, de lado aí atrás de você. Olha aí para esse caboclo aí. Olha aí, irmão, olha aí. Será que esse camarada já olhou assim com aquele olho de lobo mau? Sabe? Será? Então só esse texto, para mim, já é pesadíssimo. Me prova que é muito complicado, é muito pesado obedecer. Eu disse uma coisa ontem que parece que não ficou muito clara para alguns, quando eu falei assim: tem muita coisa na Bíblia que eu não concordo. Muito. Mas e daí? Tem que obedecer do mesmo jeito. Aí perguntaram: o que você não concorda, pastor? Eu não concordo esse negócio de suportar a fraqueza dos fracos. Para mim, todo chibata tinha que ir pra peia. Era muito mais fácil você dar uma orientação ao obreiro, ele fazer outra coisa, certo? E você pegar, dar uma suspensão. Vai pro banco aí, meu filho. 4 anos. Aí não volta, pastor. Lá pro inferno. Lá não exige nada. Lá eles aceitam qualquer um de qualquer jeito. Só tem uma qualidade que não entra lá, sabe qual é? Que eles não permitem? Santos. Só tem essa qualidade que eles não aceitam lá. Mas o resto ele aceita tudinho lá. Mas a gente não pode fazer isso. Olha pra minha cara. Tem que ter paciência. Tem que amar. Olha pro teu irmão aí. Olhe, por favor. Olha. Tem que amar. Tem que perdoar. Quantas vezes, pastor? Você sabe. 70 vezes 7 por dia. Esse dia eu estava pensando, falei, dá tempo, dá? Da pessoa fazer tanta raiva assim? Uma pessoa, 70 vezes 7 num dia só. Tá, misericórdia. Não, pastor, não é num dia só, não, é a vida inteira, não. Se a misericórdia se renova cada manhã. E aí? É fácil obedecer isso? Nem um pouco. É fácil você ser afrontado? É fácil você ser humilhado? É fácil você ser maltratado? Não é, meu irmão. E para nós que somos cristãos é mais pesado ainda. Por quê? Porque tem que refrear a língua. Ou não é? Não está mandando não? Refreia a língua? E o lado de fora quando estão com raiva? Sapeca logo um palavrão, é ou não é? Não resolve nada, mas eles se aliviam. Parece que esvazia a alma deles. Suja, na verdade, mas eles não sabem disso. Nem palavrão a gente pode, olha pro teu irmão aí. Nem palavrão a gente pode. Como é que faz, pastor? Leva uma topada e fala assim: pá, misericórdia. Isso é fácil aonde, irmãos? Você está bem direitinho na sua faixa. Estou eu lá, bem certinho. Aí vem um abençoado, entra de vez. Aí você fala: filho de Jezabel. É difícil, meu irmão. Não é fácil. Você está me entendendo? Então, obedecer a Deus não é fácil. Mas isso não é desculpa para não obedecer. Por essa razão é exigido de nós o negar-se a si próprio. O texto que nós lemos ontem foi: renuncie a si próprio. Assim tem que ser. Você está me entendendo? Então, para que a lei? Para que ficasse claro para nós quem nós somos. Não sei você, eu sou um miserável pecador. Careço muito da graça de Deus. Ai de mim se não fosse Ele. Ai de mim se não fosse o seu amor. Ai de mim se não fosse o seu perdão.
Tem hora que eu falo assim: eu não entendo, Deus, como pode me amar assim, tão frágil, tão pecador. Mas é assim que está escrito, mostrando que a honra e a glória é toda dele, nós só recebemos. Está claro isso? Disse Paulo no verso 11. É fácil isso? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É por obras? É pela fé. Verso 13. Cristo nos resgatou de quê? Atenção aqui, irmãos, a minha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele atrai para si, olha para cá, a maldição que deveria ser nossa. E por que ele fez isso? Diz o texto: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então o que acontece, pastor? Quando ele toma o nosso lugar, ele na verdade está abrindo para nós o caminho para que consigamos alcançar a promessa, a bênção de Deus. Mas deixa eu falar um pouquinho para você, atenção agora, sobre maldições adquiridas. Pessoas que atraem maldições para a sua vida e nem percebem. Atenção a isso. Algumas pessoas, por determinação dos pais. Algumas pessoas se tornam amaldiçoadas por quê? Determinação dos pais. Como assim, pastor? Nós cristãos cremos que nossos pais são autoridade sobre nossas vidas. Quando eles nos abençoam, a bênção chega até nós. Mas o inverso também é válido. Quando eles amaldiçoam, é como se a maldição recebesse uma legalidade de ação e de atuação. Bom, você já deve ter visto, ouvido, espero que não tenha acontecido com você, mas em muitas famílias isso acontece. Tem uma mocinha, por exemplo, muito, como é que eu diria? Vou usar a expressão da minha esposa, espilicute. Sassarica demais, é muito, muito dada. Aí tem pais aqui os dois, tá? Que não tem sabedoria, não tem direcionamento de Deus. E um deles, ou os dois, chegam a dizer: isso aí vai dar porque não presta. Tá vendo aí da agora. E outros chegam a ser até mais pejorativos em dizer: isso aí vai ser uma... Já ouviu? Alguém já ouviu? Pode testemunhar e dizer: pastor, eu já ouvi esse tipo de coisa. E isso pode acontecer. Quantas vezes já ensinei aqui dizendo, gente, a expressão danado, a palavra danado, o seu significado, a raiz etimológica dessa palavra significa destinado para o inferno. Pois inferno tem como um dos significados danação. Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar fogo do inferno, mas pode encontrar também fogo da danação, ou danação do inferno. Nunca se deveria dizer para uma criança: ô menino danado. Mas pastor, na nossa cultura aqui no Nordeste, dá outro microfone, em nome de Jesus, que paciência tem limite, né, irmão? Eita Jesus, tá bom.
A nossa cultura nordestina, danado é sinônimo de inquieto, de agitado, de hiperativo. Mas não importa, meu irmão. O sentido original é destinado ao inferno, então não chame. Chame o menino agitado. Pastor, pode chamar de bênção? Pode. Só que isso também sofreu a gente chama de corruptela. A pessoa fala assim: ó, menino abençoado. A palavra é abençoado, mas o sentido não é. Então, para mim não funciona não. É a mesma coisa. Você está dizendo a palavra abençoado, mas o sentido de não ser. De perturbado, de demoniado, capetado. Não vale. Tá? Agitado, tá? Peralta, inquieto, né? Hiperativo, mas não chame de danado em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos pais, irmãos, olham para um filho, homem, aqueles filhos bem dados a dormir, e fala assim: isso aí vai ser um vagabundo, quer nada com a vida. E de fato muitos deles se tornam. Nem sabe que isso pode ser uma condição neurológica. Tem pessoas que têm sono a mais que os outros. Tem doenças específicas para isso. E tem preguiça, né, aguda também, tá? Mas cada caso é um caso. Mas por que chamar alguém de vagabundo? Por que dizer que alguém vai ser, né, uma pessoa da prostituição? Por quê? Qual motivo? Então os pais podem dar legalidade a maldições de entrarem na vida das pessoas. Ô pastor, disseram isso comigo, pastor. Então quer dizer que a minha vida vai ser amaldiçoada? Bom, na hora que você entrega a sua vida a Cristo, se você de fato fez uma aliança com Deus, toda e qualquer maldição anterior lançada é quebrada. Amém? Às vezes a pessoa precisa de um processo de libertação, quando está chegando a Cristo, né? Tem capeta nos coros igual gente que tem caspa, vai andando e o bicho caindo. Aí tem que fazer uma libertação, mas depois liberta, maravilha. Não tem mais maldição, a não ser que volte. E alguns voltam. Em Gênesis capítulo 27, quando Jacó, ele ouviu da sua mãe: vai lá, se fantasia do teu irmão para receber a bênção. Ele disse: olha, eu tenho medo, né? Por quê? Porque se meu pai ia me apalpar e ele perceber que sou eu e não Esaú, ao invés de eu atrair uma bênção, eu vou atrair o quê? Uma maldição. Ele ficou temeroso. Ele já tinha essa consciência desde aquela época. Se meu pai disser, rapaz, vai ser. Deixa eu aproveitar aqui. Vocês, alguma vez, principalmente as mães, que as mães têm um negócio meio estranho, mano. A mãe fala assim: não faça não. Não vá não. Você foi e deu errado? Alguém? Fez e deu errado? Levanta mais alto, mãe, veio alto. Rapaz, se fosse você, ficar esperto com isso. Amém? Glória a Deus. Por que mais, pastor? Por inveja e por ódio, tá? Pessoas que são amaldiçoadas por inveja e por ódio. Houve uma época em que Israel, atenção, estava caminhando no deserto. E diz a Bíblia Sagrada que eles tinham que passar por territórios. E em uma dessas vezes, diz a Bíblia que um dos povos inimigos contrataram um profeta. Outro dia eu vou pregar sobre Balaão, mas hoje não dá. Para que ele viesse amaldiçoar Israel. O rei temeroso, com ódio, com inveja do povo de Israel, porque Israel não tinha feito nada contra eles, contratou o homem para amaldiçoar. E ele diz aqui, ó: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, ele contratando o rei, contratando o profeta, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Por quê? O que Israel fez? Fez nada, irmão.
mas ele queria já amaldiçoar o povo de Deus, está entendendo? Não deu certo muito para ele, não. Outras pessoas adquirem maldição por quê, pastor? Por amar e usar a própria maldição. Atenção a isso. Gente que ama, por incrível que pareça, ama e usa a maldição. Em Salmo 119, já falei esse versículo aqui muitas vezes. No verso 17 diz: visto que amou a maldição, ela sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Então, amou a maldição? Que ela venha. Não quis a bênção? Que ela, a bênção, se afaste dele. E tem pessoas assim, irmãos. Se aproximam das coisas malditas, se afasta das coisas que são abençoadas e benditas. Você está me entendendo? E isso por decisão própria. Ele diz mais: assim como se vestiu de maldição, como a sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Agora eu vou falar uma coisa pesada aqui, irmãos. Isso aqui vale até para nós. Ouviu o que eu falei? Até para nós. Não, pastor, eu já sou crente. Até para nós. Quando? Se você ama a maldição e se afaste da bênção, vale até para nós. E quantas pessoas, a vida é uma desgraça, irmãos. Nada dá certo para a pessoa. Porque tudo bem ter problemas, já falei inúmeras vezes. Toda e qualquer pessoa na face da terra, ela está suscetível. Eita, na guerra está grande ali. Só tomara que seja Golias. Satanás passa longe ali, viu, meu? É lagartixa? Como é que uma mãe deixa uma lagartixa perto do menino desse, irmãos? Eles não entenderam ainda não. Como é que uma mãe deixa uma lagartixa solta perto das crianças dessa? Era uma vez uma lagartixa. Chamaram até a polícia para lagartixa, né? Calmou lá? Amém. Então tem pessoas que escolhem a maldição. Você lembra que eu já expliquei sobre a safra? Alguém pode explicar para mim o que é safra? Safra também, mas normalmente as pessoas colhem, estocam, e aquilo que é guardado, se for grão, geralmente em silos, não é consumido de imediato. Alguns grãos vão de um ano para o outro sendo consumido. É uma safra. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas nem tudo que colhemos foi nós que plantamos. Mas especificamente sobre o que você plantou, seja de bom ou de ruim, tem uma safra. E tem gente que não presta atenção nisso. Tem pessoas que falam assim: pastor, poxa, tô admirado. O que foi, meu? Tá tudo dando certo para mim. Tá tudo dando bem, né? Meu Deus do céu, é tanta bênção chegando, portas se abrindo, as coisas dando certo. Você está desfrutando de uma safra. E tem pessoas que estão na outra ponta. Pastor, pelo amor de Deus, é só luta. Oh, luta. Também pode ser uma safra. Uma escolha ruim que você fez. Olha para o seu irmão aí. Não é só pecado não, irmãos. Diz para o teu irmão, mas diz mesmo, para a pessoa sentir. Fala assim: bobeira também gera safra. Dá bobeira para tu ver. Gera safra. Não existe nenhuma ação, nenhuma ação que se torne incólume. Toda ação ela vai produzir uma reação. Toda e qualquer ação.
E eu estou falando de física não, estou falando do campo espiritual. Se você age por fé, você não vai colher tudo naquele momento. É uma safra. Mas se você abre espaço para o mal, não vem mal só de uma vez. É também uma safra. Pergunta para o teu irmão, sabia disso? Ai, pastor, então é por isso, semente plantada atrás. Vai durar quando a safra, pastor? Isso depende do tamanho da semente. Quantos quilos tu plantou? E é engraçado que quando é para plantar coisa boa, a turma é pingada, irmão. Pergunta pro teu irmão, eu quero mexer, eu quero constranger essa pessoa agora. Não só tu fazer isso, mas eu quero constranger. Pergunta pro irmão, tu dá quanto de esmola? Como é que é tu dando esmola, como é? Faz assim com as moedas, né? Pois é. Teu plantio ali. Vixe, pastor. Mas eu pensei que era só na igreja. Não. Não. Se você melhora a vida de alguém, é uma semente. Aqui está dizendo. Aquele que dá ao pobre está emprestando a Deus. Não, pastor, isso é um ditado popular. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. De novo, pergunta para o teu irmão, tu dá quanto de esmola? Pastor, era 20 centavos, mas saindo daqui vai ser 10 conto. Ah, Jesus. Bom, eu trabalhei com dependentes químicos, eu sei que boa parte deles estão nas ruas e o dinheiro que pegam não vão se alimentar, vão comprar de drogas. Mas isso não diz respeito a nós. Se a sua intenção é de ajudar aquela pessoa, o que ela vai fazer com aquilo, o problema é dela. Você semeou na vida dela. Amém? E entenda uma coisa, irmãos, toda semente que você planta no presente, ela vai direto para o seu futuro. Repete. Toda semente plantada no presente vai para o meu futuro. Repete. Toda semente plantada no meu presente vai para o meu futuro. Toda. Nenhuma ação que você faz, boa ou ruim, te esquecerá. Você vai ser alcançado por ela um dia. Tudo que você fizer. Então seja inteligente, faça coisas boas. Ajude pessoas. Seja gentil. Diga obrigado. Para de achar que as pessoas estão aqui na terra para te servir. Não sirva você. Sirva você, ceda a vez, dê espaço. Seja gentil. Ajude. Amém? Amém. Isso tem a ver com bênção e maldição? Ou se tem, irmão? Está errado? Salmo 9. Está 19. 109. Pronto, então corrige aí. Dessa vez não foi aplicativo não, fui eu mesmo, com sono. Jeremias capítulo 23, obrigado por ter ajudado, irmãos. Verso 10. Muitas maldições adquiridas por causa de pecado. Atenção, irmãos. Porque a terra está cheia de adúlteros. A terra está cheia de adúlteros. E a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam. Porque a sua carreira aqui é vida. A sua carreira é má. E a sua força, o seu poder, a sua ação não é reta, não é direita. O Senhor Jesus, ele disse, acha esse texto para mim, pastor Manuel, quando um espírito imundo tem saído do homem, aí Alisson consegue aqui, te vira aí, meu irmão.
anda por lugares áridos, secos. E normalmente nós interpretamos isso como o próprio inferno. Pode ser deserto? Pode, mas interpretamos mais como inferno. E disse Jesus, ele não acha repouso, um descanso. Então ele diz, voltarei para minha casa, se referindo ao corpo da pessoa, de onde saí. E Jesus disse, e voltando ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E torna-se o último estado desse homem pior do que o primeiro. Preste atenção nisso. Imagine uma pessoa que está vivendo uma vida de devassidão, sem Deus, fazendo tudo que não presta. E vamos imaginar que um espírito maligno se aproxima dessa pessoa e entra na vida dela e começa a perturbá-la. Mas essa pessoa então decide aceitar Jesus e ela vai na igreja. O mal é expulso. O mal é expulso. A vida fica limpa. Mas a pessoa não assume aliança. Ela só vem na igreja, mas não faz a vontade de Deus. E de repente, esse espírito volta para ver como é que está a coisa. Ao invés de estar preenchido pelo Espírito Santo, está vazio. Jesus disse, a casa está varrida, limpa, vazia e adornada, ornamentada. E ele volta e leva consigo mais 7. Então, agora são quantos? 8. Quem é da libertação sabe, dificilmente alguém é perseguido por um demônio. Difícil. Difícil. Coisa mais comum de ter é uma legião de demônios. Mas vamos fazer um número aqui só para entender. Vamos supor que tinham uma pessoa carregada, tinha 1000 demônios na vida dela. Não, pastor, não é possível. O quê? Eu já tive de fazer oração com pessoa com 12. Tá aí pastor Manuel que foi que viu lá a luta. 12 legiões de demônios. Eita, demônio demais. O homem disse que a mulher estava endemoninhada, né? Uma ninhada de demônio lá. Pode estar. Saem 1000 demônios. A pessoa não tem aliança com Deus. Voltam quantos? Hein? 8.000. Aí ela passa a temporada na igreja, depois se desvia de novo. Volta quantos? Porque cada um dos 8 traz mais 8. Mas aí a pessoa, não, agora eu volto. Aí volta. Aí sai tudinho, passa 3 meses, a pessoa volta para o mundo de novo. Aí cada um daqueles traz mais 8. Não cabe não, pastor. Irmãos, eu já tive de ir em casa de pessoas. Quando eu botar o pé na casa da pessoa, as coisas começarem a voar de um lado para o outro. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Ventania dentro de casa. Você não tem ideia. Uma vez eu fiz oração, pastor Manuel. Ele falou assim, sai! Fez pam, 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 as luzes da casa, tudinho. Eu falei, danada isso, os demônios foram para dentro da luz. Carregado, irmão. Tem pessoas, mesmo você que não tem experiência de libertação, você sabe. Tem pessoas que você chega perto da pessoa e sente aquele peso. Tem casas que você chega da mal-estar. Existem lugares que o cheiro, não falo de sujeira não, casas limpas, casas bem cuidadas, não estou falando de mau cheiro não, de coisa natural não, mas tem um cheiro esquisito. Tem lugares que você se arrepia todinho. Você entra daquela coisa
carregado de mal. Você está me entendendo? Mas tem crente brincando com isso. Passa a temporada na igreja, volta a temporada na igreja, volta a temporada. Vai brincando com isso. Pecado atrai maldição. Você está entendendo? Está aí colocado? Porque tem que sair da tela, né? Vocês anotaram, também não tem obrigação de estar. Por infidelidade a Deus, mesma coisa, tá? A pessoa não está fiel a Deus, pastor. E aí, pastor, o que acontece? Olha o que diz Malaquias 3:10, 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Quantas pessoas fazem voto com Deus, irmão? Abre a porta para mim, eu vou ser fiel. Aqui eu tenho total liberdade de falar. Por quê? Porque nós não exigimos de ninguém. Ninguém aqui é constrangido a dar. Nós pedimos, vem à frente, quem quiser. Recebe a unção, não tem uma distinção de quem vai receber a unção, recebem todos? Sim ou não? Não tem distinção, então eu posso falar. Quantas pessoas, irmãos, Deus tem abençoado, Deus tem aberto portas, Deus tem socorrido a pessoa, mas ela não consegue ser fiel. Ela consegue ir no shopping, tá? Eu fui lá, meu pastor Manuel. Falei assim, rapaz, Deus do céu, precisando de um terno novo. Vou lá, tá? A primeira loja que eu fui, eu falei assim, menino, o que houve? Pastor, Manuel, eu sou do tempo que as calças da gente era larga, o fundo era aqui embaixo, assim. Aí eu fui ver lá, olhei pro manequim. Falei, como é que o cara entra nisso? Deve passar manteiga, graxa, alguma coisa para escorregar e entrar. Parece calça de cantor de sertanejo. Os ternos hoje, ou não é? Tá? Você quer dizer para mim que isso é normal, irmão? Você acha que isso não tem proposta, irmãos? Os homens tudo arrochadinho, tá? É sério. Tem pastor aí que se fosse ajoelhar é um risco maior do mundo. Não é não? Fazer tudo arrochado, negócio tinindo. Aí eu fui ver o preço, 3.500. Eu falei, eu doido. Mas tem gente que dá 3.500, 4, 5. Não tenho nada com isso não. Tem gente que numa noitada, vou falar aqui com o ex-seresteiro. Quanto, Ives, um cara gasta uma noitada assim, normal, assim, um cara bacana, um cara de classe média? 500? Menos? Eu não faço ideia. Eu vou te falar das pessoas que eu tratei. Eu tratei de pessoas, irmãos, que eles chegaram para mim e falavam assim, doutor, em uma noite, ele disse para mim, eu ia, mandava trazer 2, 3 mulheres para o meu quarto, e em uma noite eu gastava entre 5 e 7 mil reais. Eu falei, isso tudo, cara? Ele falou, não, se ficar a gente gasta mais. Ele falou, de uma vez eu deixei meu carro lá. Acabou o dinheiro, eu deixei meu carro na boca. Fui lá e vim, voltei a pé. Fui de carro, voltei a pé. Eu nem sabia que tinha entrega. O pessoal vai dar moto deixar lá. Delivery. Ô doido, tá? O negócio tá moderno. Tá. 7 mil reais. Agora veja. Você vê as pessoas criticando isso? Você vê no jornal, no rádio, olha como é absurdo a pessoa gastar 7 mil reais de drogas e prostituição em uma noite. Não criticam. O que eles criticam? A pessoa que vai na igreja e contribui. E tem gente que dá ouvidos a isso.
Você está me entendendo? Infidelidade a Deus, vamos à frente. Pessoas que atraem maldição pelas palavras de amargura. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que sai da sua boca. Romanos 3,14 diz: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Está num trabalho difícil, filho? Pede a Deus uma porta. Faz um propósito com Deus: Senhor, me tira daqui. Eu creio na tua palavra, está escrito lá: por cabeça e não por cauda. Claro que ninguém chega, nasce lá em cima, não. Quem nasce grande é monstro. Tem uma caminhada, tem um propósito, tem uma degrau a degrau. Mas você pode pedir a Deus: Senhor, me tira disso aqui, me tira. E Deus vai te honrar. Mas pare de amaldiçoar o seu trabalho. Vai começar o dia de trabalho, essa desgraça. Pois é, porque por isso que tudo está errado para tu lá. Por isso que as coisas dão errado para você. Que é murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo, não abençoa. Meu filho, vou começar meu trabalho. Eu entro no meu consultório. Eu digo: Senhor, abençoa esse lugar. A partir do momento que eu abro a minha porta e entro no consultório, eu não sou pastor. O que me guia é a ciência psicológica. Eu não prego. Eu não induzo ninguém para ir para a igreja. Dentro do meu consultório eu sou só psicólogo. Mas antes de começar a trabalhar, abençoa aqui, Jesus. Eu quero um lugar de paz. Eu quero que eles entrem e sintam-se bem. Irmãos, eu estou tratando de uma pessoa com uma claustrofobia terrível. A pessoa não consegue ficar em lugar fechado. Não consegue, tem que estar com a porta aberta o tempo todo. De propósito, eu não disse nada. Ela entrou, eu fechei a porta. Com quase 40 minutos depois eu falei assim: você percebeu que a porta está fechada? Ela falou: não, está fechada. Eu disse: tá. Nem percebi. Quer ir abrir? Não, estou bem. Amém? Paz. Minha esposa e eu, nós abençoamos a nossa casa. Jesus, quem chega aqui tem que sentir paz, tá? Tem uns que chegam e não querem mais nem ir embora. Não é não? Olha assim e fala assim: ixi, pastor, isso aqui é uma redinha aqui. Eu digo: não é? Beth Shalom, casa de paz. Tem casa que você vai, meu filho, é um pé na porta para ir embora, porque você sente o clima pesado, tá? Por quê? Porque barulho, tá? Foi o sobrinho da minha esposa, sobrinho de Gena também, por tabela. Quase tudo, meu filho, quase tudo. Era a gente que acabava bem, uns 30 eu acho. Sobrinho não, entre sobrinhos e tios e todo mundo. Lotado, meu filho. Aí um dos sobrinhos estava meio, sabe, com ansiedade. Pergunta para elas: você teve crise de ansiedade? O que é que teve? Você não foi nada, tudo se divertindo, tudo relaxando. Aí um desses falou para minha esposa, falou: tia, vixe, aqui é bom demais aqui, ó, na sua casa, tá? Aí ela perguntou: por quê, meu filho? Não, porque não tem briga, ninguém grita. Quem faz zoada é a gente, ó. O tio é todo tempo lá no quarto dele, não briga com ninguém. Paz, tá? Meus filhos não têm medo de mim, irmãos. Eles entram em casa, eles ficam à vontade. A vontade está demais às vezes, mas fica até à vontade, certo? Fica tudo à vontade, não tem medo de mim, não tem medo da minha presença, certo? Não tem essa coisa de chegou o pai, chegou o pai, chegou o pai. Tem casa que é assim, irmãos, sabe? O pessoal está assistindo televisão, aí quando escuta o barulho do portão, corre para desligar, aí fica todo mundo, sabe, numa suspensão. Para que isso, pelo amor de Deus? Isso é uma casa ou é subbor? Uma prisão, presídio de segurança máxima. Que casa é essa, meu irmão? Que ninguém tem paz. Um grito o tempo todo, é tudo no grito. Fulano, vai lavar a louça, já vai. Tudo no grito. De fora as pessoas pensam assim: vale, meu Deus, estão se matando, porque já conversam numa rotação aqui, ó.
de nervosismo, de estresse. Então cuidado com o que sai da sua boca. Você pode estar amaldiçoando sem perceber, porque você começa sem perceber ter desgosto da própria vida. Olha para o seu irmão, olha para o seu irmão, desgosto da própria vida, desgosto de estar vivo. E isso é um perigo. Quando a vida da pessoa começa a incomodar ela, é um perigo. Você não tem ideia, é um perigo, irmãos. É muito perigoso. Você tem que ter paz, prazer em viver, prazer em respirar. Ah, pastor, porque você não sabe a minha luta, você sabe a minha? Você sabe o que eu passei? Sabe as lutas que eu tive? Você está me entendendo? Conversando aqui com os irmãos, o Ricardo até falou: ah, pastor, porque as pessoas hoje veem a sua vida agora. Pois é. Mas pergunta quem acompanhou desde lá de trás. Como é que foi? A gente conversando ontem aqui, aí o pastor falou assim: a gente passava aqui a pé. Aí Gina falou: não, a gente só andava a pé. Não é que a gente passava aqui, era em todo canto. Não era só aqui não, a gente passava aqui em frente, indo para o Pajuçara, Moisés ali, para Virgínia, lá para Vânia, era a pé, meu filho, para cima e para baixo. Uma coisa era benéfica, naquela época era todo mundo magrinho. Todo mundo caminhando, caminhando eu vou para Canaã, evangelizando, era para cima e para baixo. Mas então a pessoa não toma cuidado com o que sai da boca, amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa a casa, amaldiçoa a família, sabe? Cadê as irmãs? Fica chamando teu cabelo de foie, fica. Vê se melhora, fica. Por obras mais e erradas. Esse eu vou adiantar aqui, todo mundo já sabe. Como é que se livra da maldição, pastor? Vou tentar ser bem rápido. Primeiro, você tem que entender que não adianta ninguém lançar maldição contra quem tem aliança com Deus. Olha o que a Bíblia diz claramente: pois contra Jacó aqui não é só o filho de Isaac, aqui está falando de quem tem aliança com Deus. Não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Amém? Nem se preocupe. Pastor, tem uma pessoa que falou assim: você nunca vai ser feliz. Já disseram para mim, irmãos. Ei, às vezes pessoas que você nem imagina, pessoas que deveriam te agradecer, pessoas que deveriam ser gratas a você, estão desejando o teu mal. Gente de sangue até. Parece que se incomoda com a tua felicidade, se incomoda em ver você feliz. Não se preocupe com isso. Segue sua vida, vai fazendo. Crê em Deus, faça aliança com Deus, para você ver se Deus não reverte a sua situação, se Ele não tira você da vergonha e coloca você em lugar de honra. Faça aliança com Deus, para você ver se Deus não age e faz milagre acontecer. Amém? Amém. Vou contar de novo. A irmãzinha passando uma fome lascada, estômago doía. Ela ia para o quintal e clamava a Deus: Senhor, ajuda, manda um socorro. Vizinho dela tinha um feiticeiro. Ele escutava ela orando e odiava a crente. Ele disse: eu vou fazer essa mulher se dar mal. Pastor Manuel, foi ele no mercado, fez uma feira daquelas grande, tem que vir 2, 3 Kombi. Aí falou assim: tu vai lá, bate na porta e diz para ela assim: olha, tem um negócio aqui para a senhora. E quando ela abrir, você fala assim: sabe quem mandou? Aí quando ela perguntar quem, aí tu fala: foi Satanás. Que aí eu quero ver se essa mulher é crente mesmo, morrendo de fome. O Satanás que mandou. E aí, recebe ou não recebe? Pergunta aí, irmão, tu recebia? Recebia? Aí fizeram a feira, levaram lá, bateram na porta da irmãzinha. A irmã abriu. O rapaz falou: olha, tem essa aqui, feira para a senhora aqui. Sabe quem mandou? Ela disse: nem sei, nem quero saber, porque quando Deus manda, até o Satanás obedece. Amém?
Eu quero saber se está falando mal. Fala mal, meu irmão. Gasta a língua. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Não vale. Deixa falar. Deixa alguém dizer que você não vai ser feliz. Deixa alguém dizer assim, você vai ver, você vai ver. E vou mesmo, bênção, vou ver milagre, vou ver coisa grandiosa. Amém? Não tenha medo, porque segundo a Bíblia, maldição sem causa não vem. Note, a maldição lançada geralmente são de fora. Porque crente que lança maldição não é crente, né? Né, irmão? Mas sem causa, ela também não vem. Porque tem gente que fala assim, fulana, sabe? Diz o texto: como pássaro no seu vaguear e como andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Não virá. Não importa o quanto de ódio a pessoa tenha, não importa o quanto mal ela te deseje, se você não está fazendo por onde, se você está fazendo a sua parte, vivendo com Deus, maldição sem causa não vem. É a Bíblia que diz. Você acredita nela? Acredita nela? Sem causa não vem. Outra, a sabedoria para não escolher, para não querer ela, não escolher ela. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deus, quando estava ali com Josué, Moisés tinha levado o povo até a terra prometida. Moisés assume, e o Senhor Deus diz uma coisa importantíssima para o povo que estava tomando posse da terra. Ele disse: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Uma proposta. Eu tenho proposto a você, é minha proposta. Ou você escolhe a vida, ou escolhe a morte. Ou escolhe a bênção, ou escolhe a maldição. Mas Deus disse: escolha, pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então sim, é possível através de sabedoria não escolher maldição. Às vezes a pessoa ela se vê diante de uma situação adversa, que pode até ser análoga a uma coisa maldita, e ela fica: meu Deus, como é que pode isso? Você escolheu, meu filho. Escolheu entrar nisso. Escolheu viver isso. Por que escolheu? Não escolha. Escolha a vida, escolha as coisas boas. Faça boas escolhas, amém? Você está me entendendo? Talvez seja difícil para você acreditar, mas eu estou te falando, irmãos. Tem pessoas que de propósito escolhem a maldição, como se ela fosse boa, como se ela fosse doce, como se ela fosse vantajosa. Tá claro? E por fim, o sangue de Cristo é suficiente. Em Gálatas 3, verso 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu já expliquei isso, mas vou explicar novamente. Eu já ouvi alguns irmãos até aqui orando e dizendo: o sangue de Jesus tem poder. E esta pode ser uma oração errada. Atenção a isso. Se na hora da adversidade, se você está enfrentando o mal, e você clama pelo sangue de Jesus, você está usando a arma errada. O sangue de Jesus tem poder? Sim ou não? Sim, é evidente. Mas para quê? Para quê? O que a Bíblia diz? A Bíblia, o que ela diz? Perdoa os pecados. E poder de força, pastor, de batalha. O nome. É dito: ao nome de Jesus foi dado todo o poder. Não é um poder, não é algum poder, mas é todo. Não sobrou poder mais para ninguém. Todo o poder foi dado ao nome de Jesus. E diante do nome dele, diz a Bíblia, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, 3 esferas de existência, se dobram. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, na hora da luta, na hora de quebrar a maldição, depende que poder eu vou usar. Pastor, são meus pecados, é o sangue. Pastor, são demônios, é o nome. Isso está claro para você? Tem gente que ora errado, porque às vezes não dá certo, porque você ora errado. Está atacando mal, o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de... Meu irmão, você está querendo que os demônios se convertam? É isso mesmo? Não, pastor, eu estou querendo que eles vá embora. Então é o nome. É isso que tem que ser usado. Você chegar e dizer: em nome de Jesus, todo mal. Aí você ordena e vai embora. Amém? Amém. Isso está claro para você? Amém. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da campanha. E nós vamos usar o quê? Usar o quê? O nome de Jesus. Diga graças a Deus. Você aprendeu? Aplauda o Senhor.